Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem ao seu coração. Estamos numa série chamada Liberdade. Esse é o meu maior tesouro. Sabe, queridos, quantas pessoas também dizem que são livres? Não é verdade? Muitas pessoas dizem, apóstolo, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou para onde quero, como que quero, faço aquilo que quero, eu vivo sem responsabilidade com os outros. Eu sou livre, faço aquilo que me dá na telha. Mas na verdade, querido, nessa série que nós estamos falando aqui sobre liberdade, meu maior tesouro, você estará aprendendo o que realmente é liberdade. O que realmente é um viver livre. Mas antes da gente continuar, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para notificação, curta e compartilhe com seus amigos essa mensagem, porque é uma mensagem poderosa, que verdadeiramente trará sobre você e sobre aquele a quem você enviar esse vídeo um tempo de libertação. Você vai viver a sua liberdade como um tesouro. Porque muitos acreditam que são livres, mas você hoje vai aprender nesse vídeo o que é ser livre, o que é ter liberdade, o que é ter esse tesouro como liberdade. Então é hora de você já começar a se perguntar, será que eu sou livre mesmo? Porque ter as suas mãos, os seus pés, o seu corpo para andar e fazer aquilo que quer, você acha que liberdade é somente isso? Vamos aprender um pouquinho do que é ser livre. E eu quero já começando a falar com você de um texto que a Bíblia fala. Porque nós falamos de uma liberdade segundo as Escrituras Sagradas. O que realmente é ser livre? Como posso ser livre? E eu quero falar hoje de uma liberdade espiritual. Nós já temos aqui falado sobre a liberdade emocional, sobre uma liberdade dentro do social, mas hoje eu quero falar para você de uma liberdade de espírito, uma liberdade espiritual. Pessoas que muitas vezes são possessas, vivem abaixo, ou melhor, embaixo de uma opressão muito grande, vivem atormentadas, não têm paz, não têm sossego, ainda que muitas vezes diz, eu sou livre. Mas será que você realmente é livre? E eu quero começar com um texto falando para você aqui do livro de Êxodo, capítulo 20, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem coisas semelhantes a estas dos que estão nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estou aqui no livro de Êxodo, querido, falando acerca de maldições. Talvez você que esteja me vendo, porque é um assunto tão polêmico, esse assunto de liberdade, de maldições, de aprisionamentos, é algo que traz tanta polêmica hoje, principalmente no meio dos evangélicos, no meio cristão, que muitas pessoas ficam se perguntando, como pode isso? Essa palavra não foi feita, não foi mandada para o povo de Israel no Antigo Testamento? Hoje eu estou em Cristo, sou livre, tenho liberdade, mas será que você realmente é livre? E eu quero falar com você sobre isso. Eu quero trazer esse texto para você, porque muitos questionam, foi mandado para Israel, verdade.
Esse é um texto que Moisés falou para o seu povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, ele diz que o Senhor quebrou as paredes da separação. E ele nos colocou dentro da comunidade de Israel. Perdão, Gálatas não, Efésios. O Senhor fala assim, ele quebrou as paredes da separação, que consistia em inimizade. E o Senhor nos colocou como herdeiro da promessa. Através de Cristo Jesus, eu e você, querido, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, para Jesus, nós temos o direito da promessa. E que promessa? As mesmas promessas que foram feitas para Israel. Portanto, muitas pessoas falam assim, mas Cristo conquistou um monte de coisa para mim, apóstolo, ele conquistou muitas coisas, e tudo isso é minha herança. E é verdade, você é um herdeiro, mas toda herança também tem deveres. A nossa vida não consiste somente em direitos, mas também em deveres. E isso, a palavra de Deus, ela não se acabou no Antigo Testamento. Jesus disse que até que tudo se cumprisse, nenhum tio, nenhum jota da lei passaria. Então a gente precisa parar e pensar o que Êxodo capítulo 20 diz aqui. Ele diz que nós não podemos ter imagens de esculturas. Nem nos curvamos e nem podemos adorar. Agora eu quero falar para você sobre aprisionamentos e maldições. Como é que surgem essas coisas? Né? De que maneira que surgem isso? Quando nós quebramos e violamos verdadeiramente aquilo que Deus tem mandado para que obedeçamos. A palavra de Deus, ela diz que existem maldições que são visitadas até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como que eu aborreço a Deus, apóstolo? De que maneira eu posso estar aborrecendo a Deus? Quando eu estou desobedecendo e praticando aquilo que Deus não mandou. Mas existem, como já falei em outros vídeos, maldições que são hereditárias, que vieram dos seus pais, dos seus ascendentes, de pessoas que viveram antes de nós. E muitas vezes essas maldições têm se perpetuado na sua geração. Sabe, querido, existe um texto que o Senhor colocou para Israel em Deuteronômio. Ele disse, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mas somos nós que precisamos fazer as nossas escolhas. E talvez você que está me ouvindo aí, me assistindo nesse canal, você possa estar dizendo, é verdade, apóstolo, eu sou cristão, mas eu vejo que a minha vida não vai, a minha vida financeira não vai, a minha vida espiritual não vai, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer, eu não consigo ir adiante, tudo que eu coloco a minha mão eu paro no meio do caminho, eu desanimo, eu tenho desejo enfraquecido, eu não tenho forças para lutar, eu não tenho forças para caminhar, eu vivo oprimido, eu vivo como se uma opressão, uma coisa ruim estivesse ao meu redor, esmagando meu coração, nó na garganta, enfim, opressões malignas, percepção de pessoas, de perseguições, de pessoas, objetos que se movem, enfim. Nós podemos ver inúmeras coisas que têm acontecido na vida de muitas pessoas e até que se dizem cristãs. Mas por que isso acontece? Porque existem maldições que vieram de geração em geração, que nós já falamos. Mas existem maldições criadas por nós mesmos. E eu estou usando esse texto aqui, por quê? Porque no livro de Deuteronômio ele diz, não farás para ti imagem. Agora, quantos de nós, ao longo da nossa vida, nos envolvemos com a idolatria? Não é verdade? Muitas vezes na infância, que são as maldições involuntárias, nós passamos por baixo de batismos, diante de ídolos, de entidades, de santos, batismos em cachoeiras, batismo em religiões pagãs.
muitas vezes você possa até me dizer, mas eu já aceitei Jesus, apóstolo. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas você já colocou essas coisas aos pés de Cristo? Porque, querido, quando você levanta muitas vezes a sua mão e aceita Jesus, muitas vezes a gente chega naquele momento de comoção, naquele momento de consciência, levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, muitas vezes depois de uma palavra. Mas será que nós já colocamos verdadeiramente esses gestos e atitudes diante de Deus? Quantas vezes, mesmo quando criança, levado pelos nossos pais, nos envolvemos na idolatria, nas bruxarias, nos envolvemos verdadeiramente em seitas e heresias, em situações que são desagradadas a Deus, que desagradam o coração do Todo-Poderoso. Quantas vezes vivemos coisas que, quando você olha para a palavra, à luz da palavra, você se encontra num confronto muito grande, porque nos envolvemos com o ocultismo. Pessoas que vivem dentro, ou viveram dentro de bruxarias, dentro de feitiçarias, adorando ídolos, tomando banhos, fazendo novenas, fazendo obrigações, oferendas. Não é verdade? Mas eu vim para Cristo, eu já me arrependi dos meus pecados. Mas você colocou isso realmente diante de Deus? Você já confessou? Porque nós, querido, nós temos o hábito de pecar no varejo. Mas na hora da gente confessar, a gente quer confessar em atacado. A gente diz, Senhor, perdoa todos os meus erros, os meus pecados, minhas iniquidades. Só que a gente precisa colocar com exatidão diante de Deus. Porque pecado tem nome, tem hora e tem lugar. Não é verdade? Então é necessário que venhamos colocarmos diante de Deus com exatidão as coisas que nós temos praticado. Agora, o que é libertação, apóstolo? Libertação é o processo pelo qual ficamos livres daquilo que nos prendeu, de tudo aquilo que prendeu você. E muitas vezes nós ficamos presos a essas coisas. Ficamos presos a esses dogmas, a essas crenças, a esses gestos que nos levaram a viver debaixo de maldições ainda. Mas Cristo não levou as minhas dores e as minhas maldições na cruz do Calvário? Sim, Ele levou do mundo inteiro, querido. Mas então, por que exatamente motivo que o mundo ainda se encontra debaixo de maldição? Eu vou te explicar uma coisa muito clara aqui. O perdão que Cristo deu na cruz foi muito importante. Mas a humanidade não recebe o perdão, porque perdão tem critério. Por exemplo, se o meu irmão errar comigo, ele pecar contra mim e eu ficar triste, magoado, ofendido, qual é o segredo para que eu consiga ser livre da mágoa e do ressentimento? É eu perdoar, é eu liberar o perdão para esse irmão. Ok? Liberei o perdão, estou livre, porque o perdão não é para ele, é para mim, é o perdão que me cura, é o perdão que me liberta. Porque a mágoa é um copo de veneno que você toma todos os dias esperando que o outro morra. Então, quando você perdoa, você está livre. Perfeito. Mas para que esse meu irmão possa desfrutar desse meu perdão, ele precisa também se arrepender. Ele precisa chegar até mim e consertar a vida dele. Ele precisa se arrepender, me pedir perdão. Olha, meu irmão, eu pequei, eu errei com você, eu falhei com você. Aí esse perdão liberado por mim irá beneficiá-lo. Cristo liberou o perdão na cruz.
Mas o grande problema é que o homem não quer se arrepender e pedir perdão pela ofensa. Nós ofendemos a Deus quando comemos coisas sacrificadas a ídolos. É verdade, irmão. Quanta comida sacrificada e festas de entidades religiosas, muitas vezes comemos, doces, e tantas outras coisas que são oferecidas. Não é verdade? Quantas vezes, talvez até por inocência, por falta de conhecimento, fomos lá, pegamos chupamos lá aquele charuto babado, bebemos no coité e praticamos algumas coisas, não é verdade? Conceitas. Não saímos de casa sem antes olhar o nosso horóscopo. Mas, apóstolo, isso também é errado? Pare e pense. O que é astrologia? Astrologia é o estudo da vida de pessoas pelos astros. Adivinhações da vida das pessoas pelos astros, como as cartas e tantas outras formas de adivinhações. Quando a palavra de Deus diz que no nosso meio não deveria ter nenhum cantador, nenhum agoureiro. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, trazemos maldições para a nossa vida com a nossa própria mão, com as nossas próprias atitudes. Uma coisa é você quando criança, seus pais levaram você, conduziram você. Mas outra coisa é quando você vai com seus próprios pés. E essas são os aprisionamentos de maldições voluntários. Você decidiu errar. Você decidiu se envolver com o ocultismo. Você decidiu se prostrar diante de uma imagem ou se apegar a alguma entidade. Você tomou a decisão de viver debaixo desses aprisionamentos. Só que a maldição, ela tem se perpetuado nas gerações. Talvez você diga, mas eu não fiz, apóstolo, foi os meus antepassados. Então é tempo de você colocar também a vida dos seus antepassados na mão de Deus. Você olha para o Brasil, uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação que se você lançar uma semente ali, ela nasce. É ou não é verdade? Ela vai nascer. Se você jogar a semente do tomate no teu quintal, ela vai nascer. Uma terra que tudo que se planta dá. Mas por que o Brasil vive debaixo de maldição? Você já parou para pensar? Por que a corrupção impera nessa nação? Vamos lembrar da nossa colonização. A idolatria que foi trazida. Os malfeitores que vieram para o Brasil estupravam as nativas, trouxeram os negros para cá, em navios negreiros. Quanto sangue derramado, quanto estupro, quanta maldade feita. Querido, a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o Senhor chamou Caim e disse, Caim, cadê Abel, teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou tutor do meu irmão? O Senhor disse para Caim, o sangue de Abel clama da terra a mim. Agora, querido, para pensar comigo. Se o sangue de Abel clama da terra até Deus, você já parou para pensar milhões de sangue sendo derramado? Milhões de animais que são sacrificados às entidades jogados nessa terra? Atrocidades, estupros, abortos. Já parou para pensar quanto sangue foram derramados nessa terra? Chegou a hora da gente começar a se autoanalisar, a pensar em tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado o coração de Deus, que tem feito com que as maldições se perpetuem na nossa direção. É hora de você fazer uma autoanálise, de pensar como você tem vivido e o que tem atraído essas coisas para a sua vida. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, como que eu me liberto dessas coisas? A primeira coisa é entendendo que você precisa de libertação, vencendo o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, buscando a humildade e dizendo, Deus me liberta, colocando diante do Eterno
E eu tenho certeza que você terá uma experiência fantástica com o Senhor Jesus. Pois Ele mesmo disse, você está conhecendo a verdade e a verdade te libertará. A gente volta a falar um pouco mais no próximo vídeo com você, se livrando das maldições. E nesse momento você precisa estar livre desses espíritos imundos que têm tomado conta da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua geografia. O Brasil tem sofrido com corrupção, com sofrimento, por causa de tudo que foi implantado nessa terra. Mas tem uma promessa para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a face e se converter do mau caminho, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, em nome de Jesus. Seja livre. Eu decreto sobre você libertação nessa tarde. Eu decreto sobre a sua vida uma tarde, uma noite, um dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, que você possa colocar todas as suas perturbações ao pé de Jesus. Que o Senhor entre aí aonde você está e Ele possa colher todo o fruto de confissão e que você seja livre na vida espiritual para que você cresça e prospere e seja livre em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço para todos vocês e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Fique ligado, compartilhe esse vídeo. Não deixa aí um comentário pra gente no que você ouviu. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, né? No Instagram, tá lá Sidney Queiroz _AP. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado no Facebook, Sidney Queiroz Apóstolo. Graça e paz.